Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Nesse vídeo vou dar sequência aos exercícios temáticos sobre mineração de textos das atas do Copom. Então, no primeiro exercício a gente construiu um indicador de sentimentos. No segundo exercício a gente fez a interpretação desse indicador e mostrou quais são os pontos fortes e fracos desse indicador. E no exercício de hoje eu vou relacionar esse indicador de sentimentos que a gente construiu com base nos textos das atas do Copom. Vou relacionar esse indicador com variáveis macroeconômicas do nosso dia a dia e que também, principalmente na autoridade monetária, Banco Central do Brasil, vai estar interessado em acompanhar e também tentar influenciar essas variáveis. Então a gente vai relacionar essas coisas, ver se existe essa relação, e como que ela se dá, certo? Então para fazer isso, a gente vai focar aqui em análises simples e clássicas, Então a primeira dela vai ser uma análise de correlação simples, utilizando o método de Pearson. E no segundo caso, na segunda análise, a gente vai aplicar o teste de causalidade de Granger, certo? Então, no primeiro caso, a gente vai estar interessado só em analisar qual que é a direção, o sinal especificamente, da relação entre o indicador de sentimentos e essas outras variáveis. Então, a gente vai relacionar lá o indicador de sentimentos com as principais variáveis que a gente tem lá no boletim Focus, que é o IPCA, o PIB, o dólar e a Selic. E a gente espera que esse indicador de sentimentos ele tenha alguma relação com essas variáveis. E no caso ali, sem ser o PIB, com as outras variáveis, a gente espera que o indicador de sentimentos se relacione negativamente com essas variáveis. Então, por exemplo, quando a taxa de juros está aumentando, ou seja, a política monetária está no sentido contracionista, a gente espera que o sentimento esteja indo para o campo negativo. Então, o sentimento negativo, certo? E vice-versa, Então, a gente espera essa relação para essas variáveis. No caso do PIB, quando o PIB está aumentando, a gente espera que o sentimento esteja no campo positivo. Sentimentos, emoções positivas, certo? Então, a gente vai fazer essa análise de correlação, utilizando o método de Pearson, para obter esses resultados, ver se isso se concretiza, certo? Assim como também saber a força dessas relações. E no segundo caso, a gente vai estar interessado em analisar se existe precedência ou utilidade para previsão entre essas variáveis. Então, a gente quer saber se esse indicador que a gente construiu ele é útil para a gente prever essas outras variáveis, como o PIB, como o IPCA, dólar e a Selic, certo? E também analisar a relação inversa, se essas variáveis macroeconômicas elas são úteis para prever o sentimento que a gente extraiu das atas do Copom, certo? Então a ideia geral dessas duas análises é justamente isso, focar nesses dois aspectos simples que são uma base para exercícios mais aprofundados no futuro, certo? Então no primeiro caso a gente utilizou aqui a linguagem R para fazer essas análises, a gente chegou nesse resultado aqui. Então, esse aqui é um gráfico resumo dessa análise de correlação que a gente fez. Então, o foco aqui do exercício é essa quarta coluna aqui do gráfico e essa última linha aqui, que vai justamente relacionar o indicador de sentimentos, IS aqui no gráfico, com as demais variáveis. Então, IPCA, dólar, Selic e o PIB a gente omitiu aqui para economizar espaço, certo? E dá para ver aqui claramente que os valores aqui encontrados para a correlação entre essas variáveis com o indicador de sentimentos, ele é conforme esperado. Então, essa relação é negativa, apesar de ser uma correlação não forte, a gente pode até dizer que é uma correlação fraca, mas são todas correlações significativas. Então, pelo menos o sinal ele está conforme esperado. Então, quando o IPCA está subindo, ou seja, a inflação no país está esquentando, o sentimento a gente espera que seja negativo pelos diretores lá do Copom. Da mesma forma o dólar e da mesma forma a Selic, no caso aí da política monetária contracionista, a gente também espera esse tipo de sinal, certo? E aqui na última coluna, na última linha, na verdade, a gente vai ter aqui mais algumas informações. Aqui está a distribuição do indicador de sentimentos, através de um gráfico de histograma. E aqui a gente vai ter uns gráficos de dispersão, relacionando o indicador de sentimentos com as variáveis. Então, o IPCA a gente vai ter essa relação negativa, dá para ser
bem visualizado aqui na reta, né, de regressão em vermelho, assim como o dólar e a Selic, né? Não é uma reta com uma forte inclinação, né, como a gente já viu aqui nos valores, certo? Mas a gente consegue observar os pontos de dispersão destes dados, certo? Então essa é a primeira análise, né, as primeiras informações que a gente consegue tirar ao relacionar essas variáveis. Na segunda análise, que é o teste de causalidade grande, né, a gente está interessado em avaliar poder, né, preditivo de uma variável para outra. Né, e para fazer isso, né, a gente utiliza ali como pano de fundo, né, regressões lineares, né, e aplica testes de hipótese para verificar, né, se isso se confirma. Né. Então, eu apliquei aqui várias especificações desse teste de causalidade grande, né, variando aqui o número de defasagens, né, par a par, né, com as variáveis. Né. Então, indicador de sentimentos para dólar, e aí várias defasagens, indicador de sentimentos com o IPCA, com o PIB e com o Selic, várias defasagens. Né. E a coluna aqui dessa tabela, né, de resultados de interesse, né, essa última aqui, que vai apresentar, né, o p-valor desse teste de hipótese que a gente aplicou, certo? Então, quando o p-valor que for abaixo de um determinado nível de significância, por exemplo, 5%, 10%, a gente rejeita, né, essa hipótese nula, e a gente pode dizer que, por exemplo, nesse caso aqui, dessa linha aqui, que o indicador de sentimentos tem precedência temporal, tem utilidade de previsão sobre o IPCA. Então, se a gente utilizar, por exemplo, duas defasagens ali do indicador de sentimentos para prever o IPCA, a gente vai encontrar ali um resultado legal, conforme aqui o p-valor. Nesse caso, aí deu abaixo de 0,05, certo? Da mesma forma, as outras variáveis. Né? Então, no geral, aqui o indicador de sentimentos ele tem utilidade, né, de prever essas variáveis aí, com exceção aqui do PIB, né, que a gente não encontrou essa relação. E aí, usualmente, né, você vai aplicar esse teste em ambas as direções, né? Então, do indicador de sentimentos para as variáveis macroeconômicas e das variáveis macroeconômicas para o indicador de sentimentos, né, para saber se esses resultados, né, são consistentes, né, se a utilidade de previsão não é em ambos os sentidos, né, em ambas as direções. Então, nesse caso aqui da direção inversa, né, a gente encontra todos os resultados aqui não significativos, tudo acima de 10%. Então, essas variáveis macroeconômicas elas não têm utilidade em prever o indicador de sentimento, certo? Então, são resultados aí promissores, né, que você pode utilizar, né, em exercícios de previsão, a princípio, né, esse indicador que a gente construiu, certo? Então, basicamente era isso a análise que a gente queria fazer desse indicador de sentimentos com essas variáveis macroeconômicas. Os códigos para reproduzir esse exercício feito na linguagem E estão disponíveis ali para membros do Clube AM, da análise macro, certo? E além disso vai ter aí os cursos aplicados da análise macro, onde a gente aborda vários desses temas relacionados a esse exercício, certo? Então, se ficar alguma dúvida para membros do Clube AM, é só mandar lá no suporte na análise macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.